Bom dia a todos. Bom dia aos nossos deputados Antônio Vaz, deputado Júnior Mock, deputado Pedro Caravina e deputado Pedro Neto. Aos nossos assessores que se fazem presente e quem nos assiste pela TV Assembleia. Com a proteção de Deus e por haver número legal, declaro aberta a presente reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que já está disponibilizada aos membros dessa comissão, coloco-a em votação. Os que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Passo agora à distribuição das matérias. Projeto de lei número 233/2024, tendo como autora a mesa diretora, que revoga a lei 2.852, de 18 de junho de 2004, que declara de utilidade pública estadual a Fundação Tuiuiu, com sede e foro no município de Campo Grande. Para relatar, deputado Antônio Vaz. Projeto de lei número 235/2024, do deputado Jamilson Nami, que dispõe sobre a implantação de placas de localização em frente aos prédios públicos com indicativo de localização no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Para relatar, deputado Caravina. Projeto de lei número 236/2024, da deputada Mária Caseiro, que institui a política estadual de proteção e atenção às mães atípicas e a Semana Estadual das Mães Atípicas. Para relatar, deputado Júnior Mock. Projeto de lei número 237/2024, do deputado Paulo Corrêa, que altera e acrescenta dispositivo à lei número 3.181, de 21 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a política estadual para a promoção e integração social da pessoa portadora de necessidades especiais, deficiência orgânica e renal crônica. Para relatar, deputado Pedro Neto. Projeto de lei número 239/2024, do Poder Executivo, que prorroga os prazos para a liquidação de créditos tributários nas formas excepcionais previstas na lei número 6.288, de 1º de agosto de 2024, e da outras providências. Esse tem acordo de líderes, está calendarizado. Para relatar, deputado Júnior Mock. Projeto de resolução número 111/2024, do deputado professor Rinaldo, que institui no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul a medalha e o diploma de honra ao mérito legislativo denominados arquiteto e urbanista Celso Costa, para homenagear as pessoas físicas e jurídicas que se destacarem no desenvolvimento profissional e nas atividades de natureza social. Para relatar, deputado Caravina. Passemos agora a palavra aos membros da CCJR. Antes, porém, eu quero agradecer a presença da professora Fernanda Moreira da Silva, assessora jurídica da Secretaria Legislativa Judicial, da Faculdade Prime, curso de Direito, Dr. Rômulo Ovando, coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas, e Dr. Luiz Carlos Saldanha, coordenador do curso de Direito. Agradecer a presença de vocês, de todos os senhores e senhoras, e que sejam muito bem-vindos a esta Casa de Leis. Passemos, então, agora a palavra aos membros da CCJR para leitura, discussão e votação dos pareceres das matérias distribuídas na reunião anterior. Passo a palavra ao deputado Antônio Vaz. Bom dia, senhora presidente, deputada Mara Caseiro, deputado Júnior Mock, deputado Caravina, deputado Pedro Neto, e a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Projeto de lei número 181/2024, processo número 229/2024, autor deputado Lucas de Lima. Ementa: equipara as malformações congênitas, fissura lábio-palatina e ou outras anomalias
crâniofaciais às deficiências para efeitos jurídicos no estado de Mato Grosso do Sul e das outras providências. Relatório. Trata-se do projeto de lei de autoria do nobre deputado Lucas de Lima, que equipara a malformação congênita, fissura labiopalatina ou outras anomalias crâniofaciais como deficiências para efeitos jurídicos no estado de Mato Grosso do Sul e das outras providências. Os autos foram distribuídos nessa comissão para análise dos aspectos de constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade, abstração, generalidade, coercitividade e técnica legislativa. Ocasião em que a eminente presidente deputada Mara Caseiro atribuiu a relatoria a este parlamentar. Cumpre ressaltar que o referido projeto foi apresentado no dia 10 de julho de 2024, cumprindo o período de pauta nos termos regimentais, não recebendo, por hora, nenhuma emenda. Assim, dentro da competência estabelecida no artigo 46, inciso 1 do Real, tem-se o parecer. Do parecer, a proposta apresentada visa garantir a equivalência equivalência para efeitos jurídicos entre pessoas com fissura labiopalatina e outras anomalias crâniofaciais congênitas e pessoas com deficiência, conferindo-lhes direitos semelhantes desde que não haja a plena reabilitação. Justifica o proponente que, com a equiparação, aqueles portadores das citadas anomalias terão acesso a direitos e benefícios previstos para pessoas com deficiência, principalmente no que tange à garantia dos direitos e benefícios sociais, acesso à saúde, educação, trabalho e renda. Importante, antes de tudo, destacar que a iniciativa do deputado Lucas de Lima é louvável, digna de elogio, todavia, o que lhe atinge são vícios de forma. Com menos sorte e com árduo peso de verificar o rigor formalístico da nossa lei maior, está o trabalho dessa comissão de evitar que os projetos discutidos nessa casa sejam declarados ou reconhecidos como inconstitucionais. Ressalta-se de antemão que o projeto de lei em análise esbarra em flagrante vício de iniciativa, na medida em que versa acerca de matéria sobre o qual o Estado não possui competência para legislar. Embora seja uma questão de competência concorrente aos entes federativos, a definição e regulamentação da matéria cabe exclusivamente à União, conforme estabelece a Constituição. Nesse sentido, preceitua o artigo 24 do incisos 12º e 14º, bem como o parágrafo 1º do mesmo dispositivo da Constituição Federal de 88. Infere-se da forma constitucional que a inclusão de portadores de enfermidades no rol das pessoas com deficiência é atribuição e competência do ente central, pois, por mais descentralizadas que sejam as federações, estas têm em comum o caráter nacional das questões afetas à saúde, proteção e integração das pessoas com deficiência, não devendo existir regulamentação diversa em cada Estado membro. Por essa razão, a definição de pessoa com deficiência é confiada à União, sendo a União entidade federativa com abrangência territorial para alcançar todos os portadores de anomalias crâniofaciais. Por fim, entendo ser ilegítima e inadmissível a presente proposta, havendo vício formal em matéria para propor o presente projeto de lei. A conclusão, diante ao exposto no que compete regimentalmente a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJR, sou de parecer contrário à tramitação do projeto de lei 181/94 entre ao vício de iniciativa apontado. É como eu voto, senhor presidente. Em discussão, parecer. Senhora presidente, eu quero apenas realçar a importância, da matéria proposta pelo deputado Lucas de Lima. O alcance dela é de louvar a atitude, mas eu também entendo e vou na mesma seara do posicionamento do relator,
no sentido de que há realmente um vício de forma e esbarra na competência privativa da União para definir, né, o que é efetivamente as deficiências, e elas são regradas e definidas por um decreto federal. Portanto, esbarra aí no vício de forma e na incompetência deste poder para legislar matéria desta natureza. Portanto, eu voto com o relator. Ainda em discussão? Encerrada a discussão, em votação. Calma que o Trump ganhou, fica calmo. Bem, rejeitado por unanimidade. Vai ao arquivo. Senhora Presidente, eu peço dilação de prazo dos demais projetos sobre a minha responsabilidade. Concedida a dilação de prazo, deputado Antônio Vaz, eu passo a palavra ao deputado Júnior Mock. Senhora Presidente, não está bom. Senhora Presidente, senhores membros, né, cumprimento também toda a equipe dos membros desta comissão, a todos aqueles que participam dessa sessão, prestigiam o nosso trabalho. Senhora Presidente, eu faço a devolução de duas matérias que estavam sobre a minha responsabilidade. A primeira delas, em razão da calendarização, né, de voto para hoje, definida por acordo de líderes, então já faço, foi distribuída hoje, já faço a devolução com o parecer. O projeto de lei 239/2024, de autoria do Poder Executivo, com a seguinte emenda: prorroga os prazos para liquidação de créditos tributários nas formas excepcionais previstas na Lei 6.288, de 1º de agosto de 2024, da outras providências. A presente proposição objetiva estender o prazo para liquidação de créditos tributários relativos ao ICMS e ao ITCD até 3 de dezembro de 2024, abrangendo fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a Lei 6.288/2024. Adicionalmente, o projeto propõe a prorrogação do prazo para entrega da escrituração fiscal digital, o EFD, e demais obrigações acessórias previstas na legislação tributária, cujo vencimento tem ocorrido até 31 de dezembro de 2024. Tal medida visa proporcionar uma oportunidade suplementar para que contribuintes que não puderam se beneficiar das condições anteriormente oferecidas possam regularizar suas pendências tributárias junto à Fazenda Pública Estadual. Em sua justificativa, o Poder Executivo solicitou fosse tramitado o presente projeto em regime de urgência, devido ao impacto econômico e ao benefício fiscal proporcionado tanto ao Estado quanto aos contribuintes. A Lei nº 6.288/2024 já havia estabelecido condições excepcionais de pagamento e a proposta atual busca estender esses prazos atendendo às necessidades dos contribuintes. A concessão das formas excepcionais de pagamento previstas nesta proposição encontra respaldo nos convênios ICMS número 38 e 63, ambos de 2024, firmados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendário, CONFAS, em atendimento à linha G, inciso 12º, parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal. A prorrogação de que trata a presente proposição está autorizada pelo inciso
1º da cláusula 5ª do convênio ICMS 38/2024, de 25 de abril de 2024. Além disso, é importante ressaltar que a prorrogação dos prazos consiste unicamente em uma postergação do pagamento dos valores devidos, sem caracterizar renúncia fiscal, de modo que o Estado preserva o direito sobre os tributos. Dessa forma, a medida representa um suporte significativo aos contribuintes que desejam regularizar suas dívidas, possibilitando condições adequadas para o pagamento de tributos estaduais. Conforme destacado na mensagem do Poder Executivo, essa prorrogação busca dar aos contribuintes uma oportunidade adicional para a quitação de seus débitos em condições favoráveis. É o relatório. Passamos agora à análise da matéria em observância ao que preconiza o artigo 46, inciso 1º, letra A, do Regimento Interno desta Casa de Leis. No tocante à competência legislativa, a propositura encontra respaldo no artigo 167, inciso 3º do Regimento Interno, que garante a iniciativa quanto à apresentação de proposição à Assembleia e ao Governo do Estado. Quanto à constitucionalidade, a propositura está em conformidade com o artigo 67, parágrafo 1º, inciso 2º, letra D, e 89, inciso 9, da Constituição Estadual, que confere ao governador do Estado a competência para propor leis relacionadas à organização administrativa dos órgãos públicos. A proposição também se encontra amparada no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal, que confere aos Estados a competência residual para legislar sobre matérias que não sejam privativas da União, nem de competência dos municípios, abrangendo, portanto, os tributos estaduais como ICMS e ITCD. Quanto à legalidade e juridicidade, o projeto está em conformidade com a legislação vigente, não violando dispositivos de leis existentes. Não foram identificadas contrariedades aos princípios gerais do direito ou a qualquer outra norma. Assim, o projeto é considerado legal. E no que se refere à técnica legislativa, o projeto de lei apresenta uma estrutura clara e objetiva, a redação do projeto é compreensível e não apresentam vícios de técnica legislativa. Face ao exposto, emito parecer favorável à regular tramitação do projeto de lei ordinário 239/2024, por entender haver cumprido os requisitos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Como voto, senhora presidente. Em discussão, o parecer. Encerrada a discussão, em votação. Aprovado por unanimidade, vai à ordem do dia. Senhora presidente, o segundo projeto que eu faço a devolução, na verdade, foi apenas uma proposição de correção a um projeto de autoria do deputado Caravina, que ele próprio propôs a emenda, então eu devolvo o parecer já com a emenda apresentada. Projeto de lei número 215/2024, de autoria do ilustre deputado Caravina, com a seguinte emenda: inclui no calendário de eventos do Estado de Mato Grosso do Sul Dia Estadual da Mulher Instrumentista. A proposição visa reconhecer e valorizar a contribuição das mulheres no campo da música instrumental, fixando a celebração anual no dia 13 de agosto, data alusiva ao aniversário da afamada multi-instrumentista Helena Meirelles, uma figura de grande relevância cultural para o Estado. A proposição em tela cumpriu o período regimental sem sofrer emendas. Em seguida, foi remetida a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação e distribuído ao nobre deputado Antônio Vaz, que oportunamente relatou e emitiu parecer favorável à regular tramitação. Durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça em questão, foi solicitada a vista por este revisor, momento em que, após diálogo com o autor do projeto, foi sugerida uma adequação à redação original. Essa revisão se destinava a especificar, adequar o termo mulher instrumentista para mulher música instrumentista, de forma a delimitar mais precisamente o público homenageado e evitar ambiguidades interpretativas, dado o uso do termo instrumentista, também em outras profissões, como na área de instrumentação cirúrgica, por exemplo. Com base nessa sugestão, o ilustre deputado Caravina, autor do projeto, apresentou emenda substitutiva integral,
apenas tão somente adequando a redação do projeto para constar o termo mulher músico instrumentista. Esse é o relatório. Com relação às questões de ordem legal, estas já foram discutidas e votadas no parecer original emitido pelo ilustre deputado Antônio Vaz, quando esta comissão votou favorável à sua normal tramitação. Portanto, este relator também, face ao exposto, emite parecer favorável à regular tramitação do projeto de lei 215/2024, com a emenda substitutiva integral número 001, proposta pelo próprio autor, por entender haver cumprido os requisitos de constitucionalidade, regimentalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. É como voto, senhora presidente. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Deputado Pedro Caravina. Eu quero só agradecer ao deputado Júnior Mock, destacar também a atenção, importante essa atenção dada por nós aqui nas relatorias dos projetos, na votação da constitucionalidade, quando algum projeto omite alguma informação importante para maior clareza, nós mesmos aqui internamente poder fazer essa correção. Então, agradecer ao deputado Júnior Mock, efetivamente a emenda é positiva porque dá maior clareza ao texto, o objetivo é justamente homenagear as mulheres músicos e instrumentistas, e o texto vinha um pouco confuso em relação a isso, e a emenda agora veio esclarecer, e agradecer então ao deputado Júnior Mock, pedir os votos dos demais colegas na aprovação da constitucionalidade desse projeto, para que ele possa ir para plenário. Só isso, presidente. Encerrada a discussão, em votação. Aprovado por unanimidade, colha-se o voto do suplente do deputado autor do projeto, do deputado Pedro Caravina. Tem mais? Então, apenas estes para devolução hoje, senhora presidente. Peço dilação dos demais projetos que estão ainda sobre a minha responsabilidade de relatar. Um abraço. Concedida a dilação de prazo, passo a palavra ao deputado Pedro Caravina. Bom dia, senhora presidente, deputada Mara Caseiro, deputado Antônio Vaz, tá deixando o plenário aqui, deputado Pedrocian Neto, Júnior Mock, cumprimentar todos os nossos assistentes daqui da CCJR, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar os acadêmicos da Faculdade Prime, é isso que está nos visitando, é importante, é um prazer recebê-los aqui, e todos que nos acompanham pela TV Alemes, Rádio Alemes. Senhora presidente, trago duas matérias para serem devolvidas. O primeiro é o projeto de lei número 212/2024 do Poder Judiciário, denomina o edifício do Fórum e a sala do Tribunal do Júri, ambos da comarca de Bataguaçu. Cuida-se de projeto de lei de autoria do Poder Judiciário, cuja finalidade é denominar o edifício do Fórum e a sala do Tribunal do Júri da comarca de Bataguaçu. Conforme justificativa apresentada no ofício encaminhado pelo Tribunal de Justiça, a presente proposta busca realizar homenagem póstuma a ilustres personalidades em razão dos notáveis serviços prestados ao Poder Judiciário sul-mato-grossense. Os aspectos constitucionais e regimentais foram obedecidos, porquanto preenchidos os pressupostos contidos no artigo 67 da Constituição Estadual e artigo 167, inciso 4º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. O nome dos homenageados foram aprovados pelo órgão especial do TJMS na sessão ordinária realizada em 18 de setembro de 2024 e estão instruídos com a declaração de anuência dos familiares dos homenageados. Assim, estando o projeto amparado nos dispositivos legais que disciplinam a tramitação da proposição legislativa, emito parecer favorável à regular tramitação do projeto de lei número 212/2024, de autoria do Poder Judiciário. É o relatório, senhor presidente. Só para que aqueles que às vezes não têm conhecimento, o nome do homenageado não é mencionado, porque esses projetos de denominação de homenagem a prédios públicos, ele é tramitado em sigilo até que ele seja aprovado pelo plenário, e aí o nome é divulgado para que não haja nenhum constrangimento, seguindo o regimento interno dessa casa. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, parecer. Encerrada a discussão, em votação.
Aprovado por unanimidade, vai à ordem do dia. O segundo projeto é o projeto de lei 201/2024, processo número 256/2024, autor deputado João Henrique, ementa. Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames toxicológicos para agentes políticos estaduais e municipais no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado estadual João Henrique, cuja finalidade, em síntese, é estabelecer a obrigatoriedade de realização de exame toxicológico periódico para os seguintes agentes políticos: governador e vice-governador, secretários estaduais e seus substitutos diretos, prefeitos e vice-prefeitos, vereadores e deputados estaduais. Conforme justificativa apresentada pelo autor, a proposta visa promover a integridade e a transparência na administração pública estadual e municipal, promovendo o cumprimento dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A presente proposição foi apresentada em 10 de setembro de 2024, cumpriu o período de pauta regimental sem ter recebido emendas dos deputados. Em seguida, os autos foram remetidos à Comissão de Constituição e Justiça e Redação, ocasião em que a relatoria foi designada a este deputado. Eis o que cumpre contextualizar. Fundamentação. De acordo com o que dispõe o artigo 46, inciso 1º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, cabe à Comissão de Constituição e Justiça e Redação a atribuição de analisar e deliberar sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de preposições e emendas sujeitas à apreciação deste Parlamento. Significa dizer com isso que a CCJR exerce verdadeiro controle preventivo de constitucionalidade, evitando em muitas ocasiões que matérias discutidas e aprovadas por esta Casa sejam futuramente reconhecidas como inconstitucionais. Importante ressaltar, antes de tudo, que o parecer ora apresentado realiza tão somente análise técnico-jurídica da matéria evidenciada no projeto de lei em apreço, não promovendo incursões em discussões que possibilitem juízo de mérito acerca da temática apresentada. Nesse sentido, passa-se então a expor os fundamentos que levam a considerar o presente projeto de lei inconstitucional, ilegal e desproporcional. Primeiro, desproporcionalidade do projeto de lei em violação ao direito à privacidade, artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. A privacidade é um direito fundamental consagrado no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, de modo que a imposição de exames toxicológicos periódicos para todos os agentes políticos, sem nenhum indício de conduta inadequada, configura grave violação a esse direito. Certo afirmar, contudo, que o princípio da proporcionalidade exige que as restrições impostas sejam necessárias, adequadas e proporcionais aos fins que se pretende alcançar. Ou seja, submeter agentes políticos a tais exames sem que exista justa causa para tanto, pode gerar constrangimento indevido sem nenhuma necessidade e razoabilidade para tal medida. Para que não exista dúvida, em situação semelhante, o Conselho Nacional de Justiça considerou ilegal a exigência de exame toxicológico para posse de servidor aprovado em concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sustentando, em síntese, violar o princípio da legalidade e da proporcionalidade. Foi colacionado aqui esse acórdão do TJ do Maranhão. Assim, consoante se verifica da justificativa apresentada pelo autor, inexiste razão minimamente plausível para submeter agentes políticos a tais exames de forma indiscriminada, sem que exista ao menos um indício da conduta inadequada ou o uso de substância ilícita. Além disso, não pode a lei, por nenhum pretexto, mitigar ou relativizar um direito fundamental sem demonstrar, de forma clara e imprescindível, a sua necessidade. Por fim, seguro afirmar que a proposta extrapola os limites razoáveis de controle sobre o exercício de funções públicas e mostra-se desproporcional ao suposto objetivo de garantir a integridade e a transparência na administração pública. Segundo, violação ao princípio da dignidade humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. A obrigatoriedade de exames toxicológicos periódicos, sem indício de uso de substâncias ilícitas, fere o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Como dito anteriormente, submeter agentes políticos a tais exames sem justa causa expõe a um constrangimento indevido, além de constituir violação à privacidade e intimidade protegidas pela Constituição Federal. A dignidade humana exige que toda e qualquer medida restritiva de direitos, como a obrigatoriedade de exames toxicológicos, seja devidamente justificada. Significa dizer, então, que a exigência periódica e generalizada sem nenhuma suspeita fundamentada é medida desarrazoada e desnecessária, violando o preceito constitucional da dignidade humana ante a exposição imotivada da privacidade e intimidade. Dessa forma, então, é inadmissível que a norma legal venha avançar na intimidade e na dignidade do agente público. Terceiro, vício de constitucionalidade formal, requisitos para a nomeação de servidores públicos estaduais. Extrai-se do inciso 2º do artigo 1º do projeto de lei em análise que, além dos detentores de cargos eletivos, a obrigação de exame toxicológico periódico estende-se aos secretários de Estado e seus substitutos diretos. Artigo 1º. Fica estabelecido no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul a obrigatoriedade de realização de exames toxicológicos periódicos para os seguintes agentes políticos, secretários estaduais e seus respectivos substitutos diretos. Com relação à iniciativa, o artigo 67, inciso 2º B da Constituição Estadual assim estabelece.
Artigo 67, parágrafo 1º. São de iniciativa do governador do Estado as leis que, inciso B, os servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para inatividade. Seguro afirmar com isso que a iniciativa para dispor sobre critérios e requisitos para a nomeação dos secretários de Estado e seus substitutos é exclusiva do governador do Estado. Outro sim, a imposição destinada apenas aos secretários de Estados e substitutos viola, inequivocadamente, o princípio da isonomia, porquanto exclui outros servidores públicos que também exercem funções de enorme relevância para o Estado. Assim, portanto, além de violar o preceito constitucional da iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo para dispor sobre requisitos para a nomeação de cargos públicos, o projeto de lei ainda promove diferenciação entre os servidores estaduais, caracterizando tratamento desigual. Conclusão. Faço o exposto, emito parecer contrário à tramitação do projeto de lei número 201/2024, em decorrência da violação a direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, bem como apontando vício insanável de inconstitucionalidade formal. Senhor presidente, como foi mencionado no relatório, a nossa função aqui na CCJR é analisar a constitucionalidade, visto iniciativa, não é entrar no mérito. É um assunto polêmico, que tem defesa e rejeição de ambos os lados. Eu, particularmente, não teria problema nenhum em submeter a exame toxicológico. Mas nós não estamos aqui discutindo o mérito. Nós estamos discutindo constitucionalidade. E diante da análise profunda do projeto de lei, independente do mérito dele ou não, ele não tem condições de tramitar por conta da sua demonstrada inconstitucionalidade. Então, esse é o relatório que apresento a Vossa Excelência. Deputado Caravina, eu vou pedir vista, só para mim dar uma analisada melhor. Nesse questionamento, como você falou, é uma coisa bastante polêmica. Então, assim, estou pedindo vista do referido parecer. O segundo projeto de lei, já foi lido. Não, só são esses dois projetos para devolver hoje. Peço dilação de prazo dos demais. Concedida a dilação de prazo, passo a palavra ao deputado Pedrocian Neto. Muito bom dia, senhora presidente, caros colegas deputados, Pedro Arley Caravina, Antônio Vaz, que saiu aqui, Júnior Mock. Quero cumprimentar toda a nossa assessoria aqui da CCJR, todos os acadêmicos de direito que vieram acompanhar e prestigiar a nossa sessão e aqueles que acompanham os nossos trabalhos pela TV Assembleia e pela Rádio TV Assembleia. Senhora presidente, eu trago a relatoria acerca do projeto de lei 234/2024, autoria do Poder Executivo, cuja ementa altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei número 5.615, de 14 de dezembro de 2020, nos termos que especifica. Relatório. Projeto apresentado pelo Poder Executivo tem por objetivo alterar dispositivos da Lei Estadual 5.615 de 2020, que dispõe sobre a concessão de Bolsa Atleta e Bolsa Técnico no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. As alterações propostas adequam o normativo às orientações do Comitê Gestor do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, do COGEB, além de atender a demanda da comunidade esportiva quanto à concessão de auxílios aos atletas paralímpicos e surdo-atletas. O projeto não sofreu emendas, é o relatório. Fundamentação. A Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul dispõe em seu artigo 204 as diretrizes para o desporto do Estado, do qual se destaca o seguinte. Artigo 204. O Estado, utilizando a rede oficial de ensino e em colaboração com entidades desportivas, garantirá, através de lei, a promoção, o estímulo, a orientação e o apoio à prática, à difusão da educação física e do desporto formal e não formal. Inciso 1º. Através da destinação de recursos públicos à promoção prioritária do desporto educacional em situações específicas do desporto do alto rendimento. Parágrafo único. O poder público garantirá no desporto atendimento especializado ao deficiente, sobretudo no âmbito escolar. Nesse sentido, verifica-se que o projeto, ao promover as adequações necessárias para garantir a efetividade do programa de incentivo ao desporto, atende à diretriz constitucional sobre o tema. Prosseguindo na análise, tem-se que as alterações propostas quanto às categorias de benefícios previstos para incluir surdo-atletas e seus respectivos treinadores, atende também diretriz de inclusão de pessoas com deficiência nas diversas modalidades esportivas, garantindo a efetividade do direito fundamental constitucionalmente previsto.
Por outro lado, as alterações relativas à idade mínima para pleitear a concessão dos benefícios previstos na lei, além da previsão de novas categorias e a reserva de percentual mínimo de recursos do programa a serem aplicados por gênero, tornam a legislação estadual condizente com as previsões já instituídas na Lei Geral do Esporte, que é a Lei Federal número 14.597 de 2023, promovendo coesão entre os normativos aplicáveis à matéria em atenção ao princípio da segurança jurídica. Ademais, quanto aos aspectos formais, não se verificam óbices de natureza jurídica, na medida em que a proposta está incluída nas competências legislativas de iniciativa do Poder Executivo, ao promover alterações em programa já instituído, o que revela a constitucionalidade formal da proposição. Conclusão. Nos termos da fundamentação exposta, conclui-se que o projeto de lei 234/2024, sob análise, atende requisitos de constitucionalidade formal e material, legalidade e juridicidade, emito parecer favorável à tramitação conforme disposições regimentais. É como voto, senhora presidente. Em discussão, o parecer. Encerrada a discussão, em votação. Aprovado por unanimidade, vai à ordem do dia. Presidente, eu não possuo mais matérias a relatar e peço dilação das demais, sob minha responsabilidade e carga. Concedida a dilação de prazo ao deputado Pedrocian Neto, passa a proferir agora, só tenho hoje um parecer para ser votado, analisado e votado. Projeto de lei complementar, número 013/2024, do Poder Executivo, que tem como ementa, altera a redação e acrescenta dispositivo à Lei Complementar número 93, de 5 de novembro de 2001, que institui o Programa Estadual de Fomento à Industrialização, ao Trabalho, ao Emprego e à Renda, o MS Empreendedor. Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo, cujo objetivo é alterar o artigo 31 da Lei Complementar número 93/2001 e simplificar a operacionalização dos benefícios, incentivos fiscais concedidos sob o compromisso de obrigações socioeconômicas estabelecidas tanto na Lei Complementar número 93/2001, quanto em outros atos normativos vigentes, utilizados como política fiscal ou de fomento à industrialização do Estado e à circulação de bens econômicos com vistas a prover o desenvolvimento integrado e sustentável de Mato Grosso do Sul. Assim, a proposta apresentada aperfeiçoa as regras contidas na legislação já vigente, a fim de permitir que os contribuintes que possuam outras formas de benefícios ou incentivos fiscais no Mato Grosso do Sul possam, de forma facilitada e mediante autorização prévia da Secretaria de Estado de Fazenda, desde que mantido o aspecto quantitativo, optar por substituir as formas de utilização de crédito fixo ou presumido e também retornar à forma originalmente autorizada de acordo com o seu interesse. É necessário particularizar o tema do projeto em análise e esclarecer que benefícios fiscais, como crédito fixo e presumido de ICMS, representam um benefício crucial para as empresas de diversos setores instaladas em nosso Estado, permitindo a redução da carga tributária nas suas operações de circulação de mercadoria e serviços. Isso porque, utilizando o crédito, as empresas aproveitam para diminuir os encargos fiscais, potencializando o reinvestimento em estratégias de crescimento. Para os estados, essa ferramenta é estratégia para atrair novos negócios, aumentando a arrecadação sem o peso direto da tributação. O projeto de lei foi apresentado, lido e, na sequência, distribuído nessa comissão para análise dos aspectos da constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade, abstração, generalidade, coercividade e técnica legislativa, sem que tenha recebido emenda até a presente data. Este é o relatório do parecer e voto.
Como dito no relatório, a matéria proposta pelo Poder Executivo tem como objetivo conceder ao contribuinte sul-mato-grossense a opção entre uma ou mais formas de aproveitamento de crédito tributário no âmbito do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Segundo a justificativa, o contribuinte que tem os benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Mato Grosso do Sul poderá optar pela utilização de crédito fixo ou crédito presumido em suas operações de circulação de mercadoria e serviços. Para fins didáticos, é necessário esclarecer que o crédito fixo de ICMS é um crédito pré-definido que as empresas podem utilizar em determinadas atividades para simplificar a apuração do ICMS. É calculado com base em valor fixo e não varia conforme o volume de operações. Esse tipo de crédito costuma ser utilizado em atividades com baixa margem de lucro ou em empresas com regimes especiais concedidos pelo Estado, para simplificar a apuração mensal do ICMS. Por outro lado, o crédito presumido do ICMS é um benefício fiscal onde o contribuinte pode presumir um valor de crédito sobre o ICMS a ser compensado. Esse crédito é para reduzir a carga tributária, incentivando atividades específicas como a industrialização e o agronegócio, que já reduz o ICMS devido, sem que haja a necessidade de apuração do imposto em cada operação, ou seja, o contribuinte pode deduzir uma porcentagem presumida sobre a base de cálculo do ICMS. Verifica-se, portanto, que a matéria do projeto de lei é eminentemente de cunho tributário, portanto, de competência do chefe do Poder Executivo sobre ela dispor, nos termos do artigo 62, inciso 9, e o 150 da Constituição Estadual, o que torna evidente que a proposição se adequa à espécie normativa para a qual foi proposta, não ofendendo dispositivos que estabelecem as competências de iniciativa legislativa privativa do governador do Estado, expressamente o que está inserido no artigo 67 da Constituição Estadual. No que diz respeito à regimentalidade, prevê o inciso 3º do artigo 167 do Regimento Interno desta Casa, a iniciativa ao governo do Estado quanto à apresentação da proposição à Assembleia Legislativa. Dito isso, verifica-se que a propositura é de natureza legislativa e quanto ao poder de iniciativa de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, vez que autoriza a criação de agência estadual de promoção de investimento, com amparo no artigo 67, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha A. Assim, em arremate, conclui-se que não há vício de iniciativa, eis que dentro das responsabilidades constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo, sendo, portanto, o projeto em tela, constitucional, legal, jurídico e com boa técnica legislativa, motivo pelo qual sou de parecer favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 0013/2024. Este é o parecer, este é o voto. Em discussão, parecer. Encerrada a discussão, em votação. Aprovado por unanimidade, vai à ordem do dia. Bem, antes de encerrar esta reunião, eu gostaria de convocar a todos os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para nós anteciparmos a próxima reunião, que seria na quarta-feira. Mas como na quarta-feira nós vamos ter a eleição da mesa, da nova mesa diretora, então eu estou antecipando para terça-feira, que é o dia 12, então fica convocado já para as 8 horas, na próxima terça-feira, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos os integrantes aqui da Faculdade Prime, que se faz aqui presente, do curso de Direito,
a professora Fernanda Moreira da Silva, assessora jurídica da Secretaria Legislativa e Judicial, Dr. Rômulo Ovando, coordenador de Núcleo de Práticas Jurídicas, e Dr. Luiz Carlos Saldanha, coordenador do curso de Direito. Muito obrigada pela presença, agradecer também a todos os nossos assessores, aos nossos deputados Júnior Mock, Pedro Caravina, Pedrociano Neto, também a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu declaro, então, encerrada a presente reunião. Muito obrigada a todos.